Começou a gravar. Oi, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai acessar esse vídeo, mas espero que seja qual for o horário, espero que você possa fazer bom uso dele e que você possa corrigir as suas atividades. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Tudo bem? Vamos lá então? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades de ciências referente às 2 semanas atrás. Então, eu anotei aqui as páginas 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139 e 141. Tudo isso não é basicamente, a maioria dessas páginas aqui são leituras dos exercícios que foram propostos. Só para a gente retomar, nós vimos nas aulas de ciência, nós vimos a água, os estados físicos da água. A gente também viu sobre a questão do consumo consciente da água, né? Nós fizemos até um trabalho sobre isso. Vocês produziram histórias em quadrinhos sobre como usar de uma forma consciente a água. Eu gostei muito dos trabalhos. Enfim, e aí nós falamos sobre a produção e o consumo dessa água. Nós comentamos até, por exemplo, cheguei de passar para vocês quanto que se gasta, por exemplo, para produzir 1 quilo de carne. Vocês lembram quanto que se gasta de água para produzir apenas 1 quilo de carne? Alguém lembra? Alguém lembra? 15.550 litros de água só para produzir 1 quilo de carne. Nós conversamos sobre isso na sala, vocês têm o registro aí no caderno e vocês podem estar dando uma olhada, tudo bem? Então hoje nós vamos fazer a correção, né? Espero que vocês peguem o livro e o caderno de vocês para poder acompanhar. O meu livro está aqui do lado, vou pegar só um pouquinho. Então, vamos começar então pela página 130, tá? A página 130, ela traz uma leitura aqui, ó, materiais no lixo e reciclagem. Olha só que coisa mais interessante. O que ocorre aqui nesse materiais no lixo? Muitas coisas depois que a gente consome, para onde que essas coisas vão? Elas vão para o lixo, o que a gente não usa mais. Então, comeu lá o biscoito, joga o pacote onde? No lixo. Às vezes sobrou um restinho de comida em casa que foi feito do almoço ou da janta, joga onde? No lixo. Às vezes foi lá, comprou um sofá novo, aí o que faz com o sofá velho? Tem gente que joga lá na rua, coloca lá para o caminhão do lixo levar. Às vezes o caminhão do lixo não leva. E tantas outras coisas que a gente vai observando. Se você observar, por exemplo, no seu bairro, onde você mora, o que as pessoas jogam na rua? O que as pessoas colocam, aliás, para poder o caminhão do lixo levar? Né? Vamos fazer outro exercício também. O que é que você joga no lixo? Quais são os tipos de materiais que você coloca no lixo? O ideal é que a gente possa fazer a separação correta do lixo. Então a gente vai colocar plástico com plástico, papel com papel, alumínio com alumínio, né? Pilha, colocar dentro do coletor de pilha corretamente, né? Então cada lugar colocar. Por quê? Porque quando você mistura os lixos, você pode, primeiro, de repente perdendo a propriedade daquele material que você poderia reutilizar novamente. Você contamina o solo também, né? Acaba ocorrendo isso, nós contaminamos o solo, porque daí ele todo misturado ele vai produzir um chorume e esse chorume vai contaminar o solo, né? E ele é altamente tóxico. Se você mistura também alumínio, bateria também, as baterias também são altamente prejudiciais à natureza, até pela sua própria composição, né? Então, o que é que nós fazemos com o lixo? Como é que a gente faz tudo isso, né? É algo para a gente poder pensar. Em alguns locais, e aqui até em Dourados, tem uns 3 ou 4 bairros que ficam mais para a região central, e já faz a coleta seletiva do lixo. Professora,
O que é coleta seletiva do lixo? Pelo amor de Deus. Coleta seletiva é quando a gente separa os lixos de acordo com a sua propriedade, com a sua característica. Você separa, organiza corretamente e o caminhão do lixo vem e leva, de repente, na data marcada ou, por exemplo, na segunda-feira eu vou passar reciclando os papéis, né? Ou você organiza todos eles, né, numa caixa ou numa sacola específica e o caminhão do lixo vai e leva esses materiais. Aqui em Dourados nós já temos, salvo engano, são 4 ou 5 bairros, nós já temos. Interessante, é claro, seria se tivesse a coleta seletiva em toda a cidade, porque daí o lixo já ficaria todo separado, todo organizado. Tem pessoas, né, e talvez a gente até conheça essas pessoas, tem pessoas que trabalham com coleta de lixo. Às vezes você tá andando e aí você vê pessoas empurrando o carrinho, separando. Aí tem gente que separa papelão, tem gente que separa latinha de alumínio, garrafa, panela, uma infinidade de coisas. E essas pessoas trabalham com esses tipos de materiais, trabalham fazendo a reciclagem. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, nesse momento, de que é importante, né, na medida do possível, se a gente puder, a gente separar os lixos, né? Aqui na nossa casa a gente já separa, a gente já consegue produzir adubo orgânico, a gente separa os plásticos e os papéis no lixo, né? E aí as pilhas e baterias, como nós moramos aqui perto de um supermercado, de um atacadista, a gente vai lá e coloca as pilhas nesse mercado. Tem uma caixa coletora, então a gente vai lá e leva lá. Então a gente já organiza. Mas tem uma coisa muito importante que, além de você separar esse lixo, é importante que a gente se atente ao seguinte, né? Já conversei com vocês lá na sala. É preciso que nós façamos um uso consciente desses materiais. Não basta apenas separar, nós temos que consumir com qualidade. Então, você tem que utilizar aquilo que você precisa, não precisa pegar um monte de coisa, é só o que precisa. Porque senão, cada vez mais a gente vai tirando os recursos naturais da natureza e a gente não observa o quanto de tempo que, por exemplo, quanto tempo leva, por exemplo, um papel para ele poder ser absorvido, para ele poder ser, vamos colocar assim, deteriorado, desmanchado na natureza, né? Vamos colocar essa palavra. Leva mais de 2 meses. Isso o papel. Agora você imagina outros componentes. Então nós temos que nos atentar a isso para que a gente possa usar sempre com qualidade. Bom, eu só vou usar o que precisa, né? Só vou usar o que precisa. E aquilo que não há necessidade, eu deixo. Eu já conversei com vocês, o José, por exemplo, o José Henrique, olha o que ele fez no começo do ano. Ele trouxe 2 camisetas do uniforme. Ele disse para mim que não estava mais servindo nele e ele trouxe para doar para a escola novamente. Olha só que gesto interessante. Mas por que isso? Não serve mais nele, ele doa para outra pessoa, outro aluno, né, no caso, e o outro aluno vai usar. O que isso significa? Ah, significa que ele doou a camiseta. Sim, doou a camiseta, mas significa que está consumindo menos recursos naturais. E nós temos que pensar nisso de uma forma sempre muito consciente. É usar o que precisa. Então, por exemplo, você não vai utilizar uma roupa, um calçado, ainda está em bom estado, né? Tá em boas condições, doa para outra pessoa. Por quê? Porque além de você estar ajudando a outra pessoa, tá tendo esse cuidado com ela, você ainda está diminuindo o uso do recurso natural. E os nossos recursos naturais, eles são poucos, eles são escassos. Se a gente não cuidar, talvez daqui 100 anos, ou até menos, eu não sei, talvez a gente não esteja ali para ver, eles acabarão. E aí a gente vai fazer como? Não sabemos. Vamos deixar essa resposta para depois também, né? Então, e aí o título do livro, na página 130, está falando sobre materiais no lixo e reciclagem. Aí a gente observou, né? A gente fez a leitura da unidade. Depois, na página 132, invenções e materiais no dia a dia. Está falando sobre isso também, sobre como
as mais variadas formas de materiais que a gente usa no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí aqui nós temos o exercício já na página 133. Então vamos lá. Número 1. Preencha o quadro abaixo, sintetizando informações do texto da página anterior e das legendas da imagem desta página e da anterior. Ou seja, deixa eu pegar meu livro aqui e vou colocar para vocês. O exercício é esse daqui. A gente vai observar as informações que estão nessa página aqui e as informações que estão aqui. Você vai escolher quais são os materiais que você vai colocar aqui, o nome do material, e você vai colocar as características. Teve aluno que já respondeu, já mandou para mim a foto, tá certo, quem já respondeu tá certo, tá? Quem não respondeu ou ficou em dúvida, não quis, de repente, mandar uma mensagem perguntando para mim, vamos corrigir agora, tranquilo, não tem problema. Mas aí a gente pode observar, eu quero que vocês se atentem aqui, ó, a essas latas de lixo aqui, essas latas de materiais recicláveis. Cada uma tem uma propriedade. E aí vocês podem até estar usando aqui, ó, para poder responder esse exercício. Bom, nome do material, né? Materiais no dia a dia e nome do material. Eu escolhi 5 aqui. Coloquei papel, garrafa PET, isopor, borracha e madeira. Coloquei 5. Teve gente que colocou cabo de panela, tampinha de garrafa, né? Porque foram as informações que foram encontradas aqui no texto. Bom, quais são as propriedades desse material? Então, de acordo com os materiais que você escolheu, você vai colocar as propriedades. Por exemplo, se é papel, qual é uma das propriedades do papel? O que eu coloquei aqui no meu livro. Papel, qual é a propriedade? É feito de papel. O papel é feito de papel. E ele conduz calor. Outra propriedade, então, 2, né? Garrafa PET, qual que é a propriedade dela? O que eu coloquei aqui no meu livro? Eu coloquei plástico. E a outra propriedade, ela conduz calor. Foi o que eu coloquei aqui. Isopor, propriedade, é uma propriedade de uma característica de plástico. E também ela não conduz calor. Como assim, professora, não conduz calor? Porque se eu colocar o isopor lá para pegar fogo, ele pega. Ele conduz calor, mas não com tanta rapidez. Não com tanta rapidez. Então, ele não conduz calor com tanta rapidez. É isso que a gente vai colocar. Não conduz calor, certo? Borracha é de uma propriedade do plástico e não conduz calor. Outra propriedade. E madeira. A propriedade, uma das propriedades é papel, né? A gente pode colocar aqui. E não conduz calor. Professora, como assim? Madeira, eu vou fazer um churrasco lá final de semana lá. Às vezes a gente usa madeira lá para poder queimar. Sim, só que ela demora para conduzir o calor, ela demora para pegar o fogo. Diferente, por exemplo, do que você colocar, por exemplo, um álcool, colocar, por exemplo, uma gasolina que pega fogo muito rápido, muito instantâneo. Então ela não conduz calor, não conduz com tanta pressa, tá certo? Então, foi o que eu respondi aqui no meu livro. Aí nós temos aqui na página 135, né? Número 4. Analise como as pessoas seguram as partes das panelas. Troque ideias com os colegas e responda: que materiais uma pessoa pode usar para mexer em objetos quentes sem se queimar? É esse aqui o exercício, né, no nosso livro, na página 135. E aí, no livro de vocês, observando, vocês vão observar que tem duas panelas, e elas estão no fogão, com fogo aceso, né? As pessoas estão preparando alguma coisa. E aí, como vocês podem observar na primeira imagem, a pessoa está pegando com uma luva a tampa da panela. E na segunda imagem, a pessoa está mexendo na panela com uma colher. Aí ele está perguntando, que materiais a pessoa pode usar para mexer em objetos quentes sem se queimar? A resposta já está aqui. A pessoa tem que usar uma luva, a pessoa tem que usar colheres e instrumentos de cozinha para poder evitar isso. Essa é a resposta, nada mais. Número 5. Observe as imagens e responda quais são algumas propriedades do alumínio. E aqui ele coloca 3, né? 3 objetos aqui. Vamos observar aqui no nosso livro. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele coloca o papel alumínio no rolo,
Ele coloca latinha de alumínio, depois latinha de alumínio amassada. O que é que dá para fazer com... Qual é a característica? Quais são as propriedades desse alumínio? Bom, a gente pode ver primeiro que se tem muitas utilidades, dá para você fazer muitas coisas com alumínio. E uma das características mais marcantes, e que a gente já deve ter até observado quando a gente está andando na rua, no nosso dia a dia, é de que ele é reciclável. Muita gente recicla o alumínio, recicla, vende, né, e dá para se fazer novamente outros materiais. Então, o alumínio ele está presente no nosso cotidiano. Essa é a resposta, ele está presente. Na nossa casa, na maioria das vezes, a gente sempre tem um rolo de papel alumínio. Vai fazer uma carne assada, vai fazer um preparo ali, vai fazer um procedimento, a gente tem um papel alumínio em casa. Latinhas, né, de refrigerante ou alguma outra coisa, né? Então, o alumínio faz parte, está presente no nosso cotidiano. Além de estar presente nos utensílios domésticos, também é possível conservar e acondicionar comidas e bebidas. O alumínio é reciclável. Outro exemplo de uma das propriedades do alumínio, ele é reciclável e aí também pode ser feito panelas, utensílios como colheres, conchas, garrafas e tantos outros utensílios que vocês podem até estar pensando aí nesse momento, né? E podem responder, podem colocar no livro de vocês. E essa é a resposta. Ele é reciclável, ele faz parte do nosso dia a dia, tá certo? Agora na página 136. Por que reciclar? Essa é a leitura. E aí eu gostaria, peço para que vocês possam fazer esse exercício de pensar por que reciclar. Por quê? Façam esse exercício em casa, pensem por que nós temos que fazer isso, por que é importante, o que é que vai acontecer olhando para esse exato momento e posterior, o que vai acontecer com as gerações depois, né, se a gente não reciclar. Eu me lembro que quando eu tinha uns 10 anos, né, faz algum tempo isso, tá? Eu tinha a idade de vocês, olha só. Eu me lembro que perto da minha casa tinha uma lagoa. A gente morava na zona rural e tinha uma lagoa bem bonita. E passados uns 15 anos, essa lagoa secou. E nem parecia, né? Não tinha nem chance de isso acontecer. E ela secou. A lagoa secou. Professora, mas o que é que tem a ver a lagoa com a aula de ciências, a reciclagem? O que é que tem a ver? As mudanças que nós estamos fazendo no clima. Aquilo que a gente extrai da natureza sem pensar, aquilo que a gente utiliza de uma forma desenfreada. E não só a gente, mas também grandes empresas. Da forma como isso é feito. Então, essa é a reflexão. Então, o que eu peço é que a gente possa pensar sobre isso, pensar que nós temos que utilizar sempre de uma forma adequada e utilizar só o que precisa, para que não possa fazer falta depois. Essa lagoa secou, consequência das próprias mudanças que vão ocorrendo também pela falta de consciência do uso dos recursos. Porque daí eu começo a tirar mais da natureza, a natureza sente falta, e aí vai acontecendo as mudanças. Tanto é que a gente pode fazer um exercício muito simples, só a título de exemplo. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, a pessoa com quem você mora. Pergunta para eles, por exemplo, o que é que tinha na sua época que não tem agora mais? Título de exemplo, faça esse exercício, as mudanças no clima também. Uma outra coisa também que é interessante, quando eu tinha 10, 12 anos, é algo que eu me lembro também, desculpa, 10, 12 anos, eu me recordo que aqui nessa nossa região onde nós estamos, o frio já começava sempre por volta de maio. Final de abril, começo de maio, já começava a fazer frio. Frio mesmo, começava a fazer frio. E agora, nesse presente, o que é que a gente tem observado de uns 5 anos para cá, uns 10 anos para cá? Não se faz mais frio. Frio, assim, frio, de ficar, por exemplo, um mês frio. Não se faz mais esse frio. Pergunta para o pai de vocês, para a mãe de vocês, como é que é essa situação. Só para vocês terem como exemplo.
tá? Ó, não esquece de perguntar. Bom, então, aqui na página 136, por que reciclar? Na página 137, ele propõe exercício aqui, ó, para vocês preencherem. O item de cima aqui, ele está dizendo o seguinte, esse material já foi reciclado, ele foi feito a partir de produtos reciclados, e essa imagem aqui, ó, vou até tentar chegar pertinho aqui para vocês verem, ó. E essa imagem aqui, o que ela diz? Que o material pode ser reciclado. Então, são dois itens, né? Dois símbolos que a gente pode encontrar nos produtos que a gente consome. Então, ele está pedindo para você completar. Muitos já completaram, já mandaram as fotos para mim, eu já olhei, tá certo, tá? No número 2 aqui, no supermercado você encontrou os produtos abaixo. Quais deles você compraria? Olha, aqui, nós temos aqui 2 garrafas de suco e 2 cadernos. O que é que vocês colocaram de resposta? O que vocês colocaram? O que eu coloquei? Eu compraria todos. Essa é a verdade, eu compraria todos, não tem problema. Mas o que ocorre? Ocorre que, na maioria das vezes, alguns produtos que passaram por algum tipo de processo, um processo mais específico, eles são mais caros ou mais baratos. Olhando para o cenário atual, né, olhando na situação que nós estamos, eu compraria, primeiro, só o que eu vou precisar, e compraria também aquele que o meu dinheiro dá para comprar, né? Então, essa é a situação. Então, eu coloquei. Como todos eles têm o mesmo preço, eu compraria os produtos que foram feitos de material reciclado. Como todos eles têm o mesmo preço. Mas a gente pode observar que em alguns locais, porque o material é reciclado, às vezes ele é um pouco mais caro. É uma situação, mas aí é sempre importante a gente observar qual é a condição financeira, né? Qual é a sua condição financeira. O mais adequado é que a gente compre esses produtos que são reciclados, porque daí é menos uso de recursos naturais. Mas é claro que é sempre importante a gente observar que isso depende muito da condição financeira. Às vezes a pessoa não pode estar comprando. É uma situação, né? No caso aqui do exercício, como todos eles têm o mesmo preço, então eu compraria aqueles que são reciclados, porque eu sei que já foram reutilizados aqueles materiais e eu não vou agredir tanto a natureza. Essa é a minha resposta. A sua eu não sei qual é. De quem já me mandou eu já sei, tá? Então vamos continuar aqui a correção das atividades. Agora nós vamos para a página 138. Desculpa, gente. 138. Ele está falando, o texto aqui, sobre a coleta seletiva é ampliada para 100 mil casas. Desculpa, gente. E expectativa é desafogar o aterro. E ele traz o exercício aqui, número 4. Depois de ler o texto do cartaz, responda no caderno. O que é coleta seletiva? O que é que vocês colocaram no caderno de vocês aí? O que vocês responderam? O que vocês responderam? Eu coloquei aqui, é a coleta onde o lixo é recolhido de forma separada. Só isso. É a coleta onde o lixo é recolhido de forma separada. Letra B. Qual é a relação entre coleta seletiva de lixo e reciclagem? Porque são duas coisas. Coleta de lixo e reciclagem. O que eu respondi? A relação é a prática consciente de separar o lixo e assim o que se pode reciclar ficará mais prático. Tá certo? Evitará a poluição dos aterros, bem como não contaminar o solo e as águas. Essa é a resposta. Então você separa. Quando você separa, ele fica mais fácil para ser reciclado. Quem pode reutilizar esses materiais? Vai utilizar de uma forma mais higiênica, mais limpa, porque ele já tá organizado ali. Perfeito. É essa a resposta. Número 5. Na página 139. Agora é a sua vez. Imagine que você é o jornalista. Tenho certeza de que vocês serão tudo o que vocês desejarem. Mas tem que estudar, hein?
Escreva abaixo parte de uma reportagem com o título Por que reciclar? Por que reciclar? Recursos naturais são, e aí vocês vão responder o que são os recursos naturais, o que vocês colocaram. Alguns problemas decorrentes da produção de grande quantidade de lixo são. O que é que vocês responderam? Aí vocês vão colocar aí, vão falar sobre isso, por que é decorrente. E é importante reciclar por quê? E aí você vai colocar também por que é importante reciclar. É isso que você vai fazer. Nada mais e nada menos. Aí agora, por fim, nós vamos na página 141, que é o nosso último exercício que nós fizemos, né? E aí vamos corrigir então. Número 1, página 141. A cruzadinha com o nome de diferentes materiais já está resolvida. Crie questões para cada item da cruzadinha utilizando os termos do banco de palavras. Vou dobrar aqui meu livro para tentar mostrar para vocês, ó. Como vocês podem observar no livro de vocês, na página 141, a cruzadinha já está respondida. O exercício já anunciou aqui em cima. Nós temos esse banco de palavras aqui. O que você vai fazer no exercício? Número 1. O número 1 ele está falando o que é isso aqui? Alumínio. Qual é uma das características do alumínio? Aí você vai colocar aqui, ó. Qual é a resposta? Reciclagem. Foi o que eu coloquei aqui no meu livro. Alguns já responderam, como eu já disse, já enviaram as fotos e já corrigimos. Já corrigi para eles. Número 2. O que é o número 2? Porcelanato. Qual é uma das características do porcelanato? É a tenacidade, flexibilidade, o material mais resistente, um material que ele tem menos propensão a se quebrar, diferente de uma cerâmica comum, né? Número 3, vidro. Qual que é uma das características do vidro? Transparência, né? Você consegue ver o que está dentro, né? Número 4, isopor. Eu coloquei aqui condutibilidade. Professor, o que é isso? Condutibilidade, pelo amor de Deus. A questão de condução de calor. A condução de calor. Então, ele não conduz tanto calor, né? Ele tem uma queima mais lenta. E uma outra também que nós poderíamos colocar, que eu não coloquei aqui, também isolante. Isolante. Por que isolante? Porque você, de repente, coloca, por exemplo, você coloca um gelo e coloca alguma coisa lá para conservar, um exemplo. Coloca um refrigerante, coloca algum tipo de bebida. Você coloca ali dentro e tampa certinho e ela conserva aquela temperatura, no caso uma temperatura mais fria, mais baixa. Mas também você pode colocar, por exemplo, uma comida lá dentro, uma marmita, alguma outra coisa para poder conservar. Conserva também, porque ela tem essa propriedade isolante. Então vocês podem colocar também, além da condutibilidade, isolante. Eu não coloquei, mas vocês podem colocar aí, tá? A número 5, o PET, que é essa garrafa aqui. Qual é uma das características? A tenacidade. Eu coloquei aqui tenacidade. Essa capacidade de resistência. Outra coisa que vocês podem estar colocando, eu não coloquei, mas agora eu estou olhando aqui com mais calma. Vocês podem colocar também que além da tenacidade é a parte da reciclagem. Essas garrafas são recicláveis. Com essas garrafas a gente pode fazer outros materiais, né? Podemos até reciclar novamente e fazer novas garrafas. A número 6, qual que é o número 6 aqui? Concreto, né? Aqui o tijolo no caso. Qual é uma das características? A tenacidade. Então, tenacidade, ela está aqui, ó. Tenacidade. É uma das características desse material, né? E aí a gente poderia até estar colocando também reciclagem também para o concreto, né? No caso aqui, concreto. Mas daria certo, professora, para colocar concreto? Mas o que dá para fazer com isso? O que é que dá para fazer com isso? Em alguns locais, utiliza-se restos de materiais de construção para poder fazer aterro, para fazer a base da casa. Então, nós poderíamos colocar então tenacidade e poderíamos também colocar reciclagem, porque depois que não se utilizar mais esse concreto, por exemplo, desmanchou uma casa e ficou aqueles restos de concreto, pode-se utilizar novamente para fazer um aterro. É uma resposta também. Respondemos aqui, número 2. Veja
o que as crianças estão falando após estudar o conteúdo do capítulo e em seguida preencha as falas de cada uma. Então vamos observar, ó, esse menino aqui está falando aqui, ó. Ao comprar algum produto, prefira embalagens. Qual é o tipo de embalagem que a gente tem que preferir? Recicláveis. Pense no lixo que será gerado. Os materiais descartados podem ser reaproveitados? Se eles são recicláveis, significa que sim, podem ser reaproveitados. Olha o que a menina diz. Não descarte óleo de cozinha no ralo, pois ele dificulta o tratamento do esgoto e pode entupir os canos. O óleo usado pode... O que pode ser feito com óleo usado? O que vocês responderam? Eu respondi aqui o seguinte, pode ser feito sabão. Pode ser feito sabão. De repente, algumas pessoas colocam dentro de uma garrafa e doam para outras pessoas fazer algum outro tipo de produto de limpeza, ou levam em algum local para fazer o descarte correto. No caso aqui, pode ser feito sabão. Aqui na nossa casa a gente costuma fazer sabão com óleo usado. A gente coloca dentro da garrafa, junta uma certa quantidade, e aí depois a gente faz sabão e a gente utiliza novamente aqui em casa. Bom, essa é a correção da atividade de ciências. Por favor, meus queridos, por favor, se vocês tiverem dúvida, me chamem no privado do WhatsApp, tá? Por favor, chama mesmo, estarei atendendo, tira foto das atividades. Se não conseguir no privado, me liga, estou atendendo também. Outra dica importante que eu já falei para vocês nos outros vídeos, fica em casa, não vai sair na rua, só sai quando precisar, tá? Que a gente precisa vencer essa Covid-19. E para isso a gente tem que ficar em casa. Nada de ir lá na casa do coleguinha ficar brincando ou ficar andando todo mundo na rua, vai na praça, ó. Não pode, ó. Fiquem com Deus e se cuidem, tá, ó.